A cosmovisão cristã. Basicamente, cosmovisão é a maneira como nós interpretamos o mundo, é como nós enxergamos o mundo. Todos nós temos uma maneira peculiar de interpretar o mundo. E essa maneira é o ponto de partida para que a gente tome as nossas decisões. E esse conceito também vai sendo formado com a TV, quando a gente recebe uma informação, uma revista, quando a gente lê, um livro, a nossa cultura, quando a gente ouve várias opiniões, a gente toma a decisão de aceitar uma opinião e de começar a formar o nosso modo de enxergar o mundo. Então, a maneira como eu olho o mundo, a forma como eu interpreto o mundo, é que eu chamo de cosmovisão. E baseado nisso tudo, é que eu vou tomar as minhas decisões de acordo com aquilo que eu considero certo ou errado. Todos cremos em alguma coisa. Todos os seres humanos defendem sua visão de mundo. Temos curiosidades sobre alguns assuntos intrigantes como: quem sou? De onde vim? Para onde irei quando morrer? Será que existe vida após a morte? E se existe, por que ninguém voltou para contar? Apesar deste dilema, defendemos nossas crenças baseado no que podemos aprender em nossa cultura através do sistema de valores morais desenvolvidos através dos séculos na sociedade em que vivemos. Apesar do homem ter as mesmas questões, as mesmas dúvidas, formam conceitos diferentes sobre o mesmo assunto. Isso acontece porque cada um tem uma visão, um conjunto de crenças e valores que já foram formados. E essas crenças e valores determinam a maneira como nós vamos viver no mundo. Deus também tem uma forma peculiar de enxergar o mundo. Essa cosmovisão de Deus está baseada nos valores éticos e morais criados por Ele mesmo. Podemos resumir a cosmovisão cristã de forma básica. Primeiro, o universo nem sempre existiu e não vai existir para sempre na presente forma. A Bíblia começa dizendo que tudo que existe foi criado por Deus. Ele criou do nada, quando nada existia. Essa criação abrange o reino vegetal e o reino animal. A partir deste ponto, Deus começa a progressiva autorrevelação de seu caráter, amor, bondade, que culmina com a morte e ressurreição de Cristo. Segundo, o universo não apareceu do acaso. Ele foi criado por um Deus pessoal que continua mantendo sua criação. Deus, pela sua palavra, sustenta tudo no universo. Terceiro, os seres humanos têm muito em comum com os animais, mas são especiais porque foram criados para desfrutar de um relacionamento especial com o Criador. Quem é Deus na cosmovisão cristã? O cristianismo interpreta o mundo, tem uma visão de mundo baseado naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a maior regra de fé e conduta, e na ausência física de Jesus é a maior autoridade de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que Deus é eternamente pessoal e moral. Esse Deus pessoal se comunica com o homem. Ele também é um ser moral. Nele habita toda a plenitude de amor, fidelidade e todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os padrões morais de Deus são absolutos, ou seja, Deus se revela como um Deus que zela e cuida daquilo que Ele criou. E quando nós tiramos os olhos dos valores absolutos de Deus e damos lugar ao relativismo cultural, o resultado é a catástrofe a qual estamos vivendo hoje. Assassinatos, suicídios, prostituição, abortos, roubos e etc.
Muitas pessoas têm uma visão diferente de considerar, como por exemplo, o aborto. Para as mulheres feministas, ela tem o direito de abortar porque considera correto o que elas querem fazer com o corpo. Mas Deus não julga dessa forma. Então Deus tem padrões morais. Aquilo que Ele determinou como errado é errado e aquilo que Ele determinou como certo é certo. Ele é o Criador de todas as coisas e continua a reinar sobre o universo. Deus criou todas as coisas e continua cuidando de todas as coisas. E às vezes permite que alguma coisa que consideramos errado aconteça. E quando Ele permite, é porque Ele tem um propósito. Vale lembrar que vontade permissiva de Deus é uma coisa e vontade direta de Deus é outra coisa totalmente diferente. A humanidade é a criação de Deus por sua livre e espontânea vontade. Ninguém forçou Deus a criar o universo. Ninguém forçou Deus a criar o ser humano. Se Ele fez isso, Ele fez de livre e espontânea vontade. Deus se comunica com o homem através dos seus atributos morais. Nós, seres humanos, somos capazes de sentir amor, somos capazes de sentir compaixão, temos paciência, somos capazes de ter equilíbrio. Tudo isso porque Deus comunica os seus atributos morais. Só a Deus pertence a onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Deus é um ser onisciente, conhece tudo, vê tudo. É onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, tem todo o poder, e nele está a eternidade. Não existiu um dia em que Deus passou a existir. Ele existe por si só e se revela na Bíblia como o grande Eu Sou. E quando ele fala Eu Sou, ele está dizendo eu existo por mim mesmo, eu sou eterno. Jesus na cosmovisão cristã. Um homem que viveu entre 33 a 38 anos de idade, ideia aproximada, nasceu em uma cidadezinha na província da Palestina, nunca viajou mais que 160 quilômetros do lugar onde nasceu, não escreveu nenhum livro e passou a maior parte da vida trabalhando como carpinteiro. Nos últimos 3 anos de sua vida, andou pelo país fazendo bem e ensinando. Foi traído por um discípulo íntimo e depois condenado como herege e ativista político em potencial. Foi torturado até a morte. Jesus, na cosmovisão cristã, é a figura central de toda a realidade cristã. As verdades ao seu respeito são centrais para o cristianismo. Jesus, na cosmovisão cristã, é o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento e é o autor dos ensinos do Novo Testamento. O cristianismo entende que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Os cristãos acreditam em Jesus e acreditam que ele continua vivo hoje, séculos depois de sua vinda e morte na cruz aqui na terra. Vale lembrar que a Bíblia, que é a revelação de Deus para o ser humano, revela Jesus Cristo como Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Jesus já estava predestinado a vir a este mundo, tomar a forma humana e morrer pelos nossos pecados. E o cristianismo acredita que Jesus está vivo hoje, sentado à direita de Deus Pai, e voltará para julgar os vivos e os mortos. Qual o significado da morte de Cristo para o cristianismo? Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essas palavras de Jesus
mostram que ele viu a sua morte iminente como parte mais importante da obra da sua vida. Quando Jesus veio, ele sabia tudo o que o aguardava. Ele sabia de todo o seu sofrimento, mas em nenhum momento ele se recusou, em nenhum momento ele negou. Ele fez tudo por amor ao homem que Deus criou. A morte de Cristo não foi um acidente e nem uma tragédia. Ele não foi simplesmente morto pelas autoridades. Ele morreu porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, separados de Deus, e através da sua morte, todo o pecado que estava sobre a raça humana passou para Jesus naquele momento em que ele morreu. E através dele nós podemos ter vida eterna. Um único ser, Deus, capaz de perdoar o homem, capaz de levar as culpas que nós tínhamos, foi Jesus Cristo. Não foi um acidente nem uma tragédia. Foi um ato voluntário, um ato de amor da parte de Deus. Foi o ponto alto no plano divino da salvação. Quando o homem pecou, Deus não foi pego de surpresa. Ali mesmo, Deus já providenciou vestes, Deus já providenciou um sacrifício de sangue, para que o homem, a partir dali, pudesse aprender que somente Jesus seria capaz de dar a vida eterna. Lucas 24:46. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele vive. Graças a Deus por isso. Jesus foi o único a afirmar que o seu propósito de vida era morrer. Quando ele veio a este mundo, ele já veio sabendo de sua missão. Nós devemos acreditar para que recebamos de graça, porque o preço já foi pago. O preço foi alto, preço de sangue. Não precisamos pagar nada. Simplesmente crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa é a forma peculiar do cristianismo interpretar Jesus.